Fala pessoal, tudo bom? Professor Bruno Azan aqui para mais um vídeo e agora, dessa vez, nós vamos corrigir as questões de direito processual do trabalho da prova de analista judiciário do TRT São Paulo. No vídeo anterior, eu já fiz uma revisão completa com vocês e nós até treinamos, eu mostrei a redação que eu utilizei no estudo de caso. Então agora, vamos passar pelas questões de processo para que você possa aí revisar o que você colocou e, obviamente, treinar para os seus futuros concursos e futuras provas. Então, sem mais delongas, bora lá. Vem comigo. Aqui, ó. Então vamos lá. Eu separei aqui por temas, né? Foram 9 questões que caíram nessa prova, em direito processual do trabalho, né? 9 de processo, 9 de trabalho. E aqui eu vou tentar ser bem objetivo para mostrar para vocês diretamente. Eu deixei o gabarito embaixo, né? Comentado ali com todos os artigos estratégicos, que eu vou deixar o material para vocês também, que vocês podem utilizar aí como base de estudo. Mas vamos dar uma olhada. Essa prova, só para adiantar, né? A gente já fez aí a prova do Rio de Janeiro. E o TRT Rio foi exatamente só súmula e OJ, então eu acho que teve essa complexidade por envolver apenas temas ligados à jurisprudência. Essa já foi diferente, ela não usou praticamente quase jurisprudência nenhuma, ela foi dentro da lei, mas vocês devem ter percebido que foi uma prova cansativa, já que ela trabalhou quase com todas as questões com casos grandes, casos que dependiam um pouco mais de interpretação. Então dessa vez a FCC deu um pouco mais de FGV, não foi isso? Justamente porque ela contou um pouco mais de caso, ela entrou mais na interpretação do caso. Mas ainda assim, os temas interligados não são tão complexos. Então eu acho que em termos de complexidade do tema, a do Rio de Janeiro foi um pouco pior. Nessa, a complexidade foi no próprio desenrolar da questão e analisando algumas alternativas que foram criadas propositalmente para tentar nos confundir. Então, olha só, essa primeira foi a única que foi diretamente relacionada à jurisprudência. Percebam que a FCC já demonstrou isso em outras provas. Esse tema de competência da Justiça do Trabalho, eles gostam muito dos novos posicionamentos do STF. Então você não pode chegar numa prova dessa sem conhecer todos os temas do Supremo Tribunal relacionados à competência. Eles estão cada vez mais cobrando mais esses entendimentos do que a própria estrutura de competência, porque não tem tanta coisa assim na CLT para ser cobrada. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho para a gente conseguir ver a questão toda. Vamos lá. Sobre a competência da Justiça do Trabalho, o Supremo Tribunal adotou o tema de repercussão geral. O segundo é a competência da Justiça. Então agora a gente tem que saber de quem que é quem. Então, vamos lá. Letra A. É da Justiça Comum as ações relativas a verbas trabalhistas do servidor público, mesmo em relação àquelas que se referem ao período que manteve vínculo seletista, antes da transposição ao regime estatutário. Bom, essa aqui dá para matar de cara, veja. Ele falou verba trabalhista e disse servidor público com vínculo seletista. Ora, o seletista é da competência da Justiça do Trabalho. Então, existe um tema de repercussão geral que conta exatamente isso. Fala que é da Justiça do Trabalho, a competência para questionar verbas trabalhistas de servidor público no período que ele manteve vínculo seletista antes da transposição do regime estatutário. E olha que interessante. Se for servidor seletista, competência, em regra, é nossa. No entanto, se o servidor público seletista estiver pleiteando verbas de natureza administrativa e não verbas trabalhistas, aí a competência vai para a justiça comum. Então fiquem atentos, falou seletista, falou verba trabalhista, a competência é trabalhista também, ó. Justiça do trabalho, tá errada a letra A. Letra B. Justiça do trabalho. Todas as ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação da aposentadoria. Veja que aqui tem dois temas do STF que podem te confundir. Ele diz o seguinte: é da competência da justiça comum e não Justiça do Trabalho. As ações, olha que interessante, ajuizadas contra quem? Contra a própria entidade de previdência. Então, se você pretende questionar a própria entidade de previdência privada para poder conseguir sua complementação de aposentadoria, o STF já entendeu que a competência aqui é da justiça comum. No entanto, se por acaso você ajuiza uma ação contra o empregador, não contra a entidade, contra o empregador, discutindo diferenças de verbas trabalhistas para poderem refletir na complementação da aposentadoria, aí a competência é da Justiça do Trabalho. Então aqui se você ajuizou ação contra o empregador, discutindo verbas trabalhistas que vão refletir na complementação da aposentadoria, Justiça do Trabalho. Agora, se a ação é exatamente ajuizada contra a própria entidade, aí a competência da justiça comum, então errada também a letra B. Letra C.
é da justiça comum todas as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas pelos sucessores do trabalhador falecido. Aqui tem até súmula do TST, mas claro que aqui ele está com foco nos temas de repercussão geral do Supremo, mas o Supremo também entende assim, que é da justiça do trabalho. A competência para a indenização por danos decorrentes de acidente propostas pelos sucessores. Interessante que no passado tinha até uma súmula do STJ que dizia que era da justiça comum, já foi cancelada. Então, hoje a jurisprudência direciona para a justiça do trabalho o conhecido como dano em ricochete ou dano indireto, ou seja, quando os próprios sucessores ajuizam uma reclamação, ou no caso uma ação pedindo danos morais e patrimoniais em virtude da pessoa que faleceu em um acidente de trabalho. Então, mesmo não havendo vínculo entre o sucessor e o empregador, a competência é nossa, seria esse dano indireto ou dano em ricochete. Então, está errado também. Letra D. Da justiça comum, seja ela federal ou estadual, julgar a abusividade de greve, abusividade de greve. Então, depende. Greve de quem? Greve de servidores públicos seletistas, mas da administração direta, autárquica e fundacional. Pronto. Aqui o STF entende que greve, lembra só, greve de servidor público, justiça comum, e greve de servidores seletistas da administração direta, autarquias e fundações, ele também jogou para a justiça comum, portanto, seja federal, seja estadual, depende aí do ente, né? Então, de qualquer forma, a letra D é a correta, é da justiça comum julgar greve de servidores públicos. Se caísse ali, quem é que resolve a contribuição sindical de servidor público? Também seria a justiça comum. Lembra que tem outro tema do STF que aborda contribuição sindical do servidor público. Então, greve do servidor público, contribuição sindical do servidor público, a regra vai ser realmente da justiça comum. Então, parece que a letra D está certa. Vamos à letra E. Justiça do Trabalho. O julgamento da execução de créditos trabalhistas, no caso de empresa em fase de recuperação. Opa, aí não. Quando se tratar de falência ou recuperação judicial, você direciona para a vara falimentar, vara da falência. Então, não é da Justiça do Trabalho. Então, a X-Trabalho ela fica com a competência da ação de conhecimento. A X-Trabalho também fica com a competência da liquidação de sentença, mas na hora de direcionar a execução dos créditos trabalhistas, aí vai sair da nossa justiça, vai para a justiça comum, para poder apurar, fazer tudo, né, juntar os credores, nós vamos para o juízo universal da falência. Então o STF também entende assim, portanto não é da justiça do trabalho, fechou? Vamos conferir se é a letra D mesmo, ó, gabarito, letra D. Aqui de baixo, eu vou deixar o material lá para vocês, né, para vocês complementar os estudos, para não ficar repetitivo, aqui ó, aqui embaixo eu coloquei tema por tema para vocês, tá vendo? O tema 928, fala da competência da X-Trabalho para julgar as questões de vínculo seletista da administração pública. Aqui, ó, o tema 190, que trata da justiça comum, julgando complementação de aposentadoria. O tema 242 do STF, que fala da X-Trabalho julgando danos morais e materiais decorrentes do acidente do trabalho propostos pelos sucessores. Tem aqui o tema 544 do STF, baixar aqui para não, né, dar spoiler, competência para abusividade de greve de servidores públicos seletistas, e o tema 90, de repercussão geral, que trata aí da juiz comum falimentar as ações em que a execução trabalhista, né, lembra, é a execução, tá? A execução trabalhista na fase de recuperação. Então eu vou deixar aqui para vocês todos esses gabaritos para facilitar, beleza? Mas não vou ler todos aqui de novo, porque a gente acabou de falar para não ficar muito longo. Então, primeira questão deu letra D aqui, que foi exatamente essa aqui, ó. Tema de repercussão geral 544 do STF. Próximo. Vamos para a próxima. 2. Qual que é o assunto? Depois de competência, eu coloquei aqui rito sumaríssimo. Eu construí a ordem dessas questões não na ordem da prova, né? Porque cada prova tem uma ordem diferente. Mas eu fui na ordem da própria matéria, né? No estudo da matéria. Então, primeiro, competência, que é lá no início da matéria. O rito sumaríssimo está mais ou menos na metade da matéria para o final. Então, essa prova concentrou praticamente na parte final da matéria. Eu quero dizer, quando a gente estuda, né, dentro das nossas aulas, os temas que caíram nessa prova foram aqueles temas focados mais para o final, né, dos últimos conteúdos da nossa matéria. Vamos ao caso. Josefina ajuizou uma reclamação trabalhista pedindo verbas trabalhistas, rescisórias, horas extras, etc., dano moral, e deu à causa o valor de 35 mil. Beleza. Lembra, 35 mil é menor do que 40 salários mínimos. Só você pensar que um salário mínimo é 1.500, então 1.500 vezes 10 dá 15 mil. Então 15
30, 45, 60. Então, mais ou menos 60 mil, você já sabe, que vai ser o limite aí do rito sumaríssimo. Então, 35 mil, menor do que 40 salários mínimos. Ao despachar inicial, o juiz determinou a tramitação pelo rito ordinário, sobre o fundamento de que o pedido extrapatrimonial, que é o dano moral, né, pelo assédio moral, afastaria a simplicidade do rito sumaríssimo e exigiria a realização de uma audiência una, o que é incompatível com esse procedimento. Nesse caso, o juiz está certo ou errado. Pensa só. Você vê que aqui é um caso, mas é um caso extremamente simples. Aqui não existe. Aí eu te pergunto, e aí é um problema talvez que quem já, né, quem advoga na prática, talvez possa acabar confundindo isso. Então a banca sabe. Porque às vezes você vê juízes alterando o rito processual, tendo em vista alguma peculiaridade. Isso vai acontecer na prática. Às vezes acontece. Mas a questão é, a CLT admite isso? Não. Na CLT, o rito sumaríssimo ele é vinculado ao valor da causa da petição inicial. Queira ou não queira o juiz, queira não queira a parte, seja ou não complexo o pedido. A regra é clara, a complexidade aqui é irrelevante. A gente só vai tirar do rito sumaríssimo quem? A administração pública direta, fundacional e autárquica. O resto vai para o rito sumaríssimo. Ah, mas na prática eu já vi juiz fazendo. De fato, na prática você vai ver isso acontecendo. Mas aqui nós não estamos na prática, aqui nós estamos na lei. A não ser que tivesse uma súmula, uma OJ, que autorizasse o juiz a fazer isso, mas não há. Então vamos lá às alternativas. Aqui, de novo, se você conhece a regra do sumaríssimo, você já ia direto na resposta, mas de novo, ela foi criada para tentar nos confundir. Porque às vezes ela coloca algumas frases, algumas informações e fala, poxa, será? Quer ver? Olha para você ver. Letra A. Deixa eu baixar aqui. Correta. O juiz está correto, que a presença do pedido de dano moral, já que envolve maior complexidade, afasta automaticamente a adoção do rito sumaríssimo, independentemente do valor da causa. Essa hora você fala assim, moça, será? Eu não lembro de ter lido isso. De fato, você não leu isso porque isso não existe na lei. Vamos lá, letra B. Correta, porque a adoção ou não do rito sumaríssimo insere na discricionariedade do juiz, que pode afastar-se e entender que o processo abrange pedidos de maior complexidade, que dependam de uma prova mais robusta a ser produzida em audiência, como é o caso de natureza extrapatrimonial. Mesma coisa, lembrando que de fato no rito sumaríssimo a audiência tende a ser una, né? A regra geral é essa, vai ser una. Mas isso não impede que o juiz adie a audiência, tá? A própria CLT no artigo 852H fala, olha, se for muito complexa a matéria na hora de impugnar os documentos, pode adiar. Se a testemunha não comparecer, pode adiar. Se tiver perícia, pode adiar. Então não é proibido adiar a audiência, é só mais difícil, certo? Então isso uma coisa não atrapalha a outra. Vamos para a letra C. O juiz está errado. Por quê? Ainda que haja pedido de dano moral, desde que o valor total da causa seja igual ou menor a 40 salários mínimos, o procedimento sumaríssimo será adotado, não sendo a natureza extrapatrimonial e nem a realização da audiência critérios impeditivos. Olha, perfeito. Nada impede, não existe esse empecilho legal. Portanto, a letra C parece certa. Vamos ver as outras? Letra D. Ó, tem duas incorretas aqui. Ó. É incorreta a letra D, pois embora o rito sumaríssimo exija a realização de audiência una, regra é essa, né? Se a causa envolver pedido de natureza extrapatrimonial, o juiz pode fracionar a audiência, designando instrução para outra data, desde que não seja no máximo 15 dias. Primeiro problema aqui. Não existe esse espaço para que o juiz fracione a audiência quando existir pedido de dano moral. Isso não existe. O juiz pode fracionar a audiência, até que pode, em casos específicos, você pode até fracionar, mas não pelo fato de ser um pedido complexo. E outra, olha só que interessante. Se você adiar a audiência, ele diz que o prazo máximo é em 15 dias, né? Se você pegar lá na CLT, 852A, ABC, lá no iniciozinho, e também no 852H, ele vai contar para você o seguinte: quando é marcada a primeira audiência, que é a audiência automática, contada da data que você ajuiza a ação, a primeira audiência tem que ser em 15 dias. Mas se o juiz precisar adiar essa audiência, a próxima será em 30 e não em 15 dias. Então esse é um segundo erro aqui da questão. Não são 15, são 30 dias se o juiz precisar adiar a audiência. E letra E. Errada a decisão do juiz, pois a adoção do sumaríssimo é faculdade do autor da ação, que pode escolher entre ele e o rito ordinário, conforme conveniência estratégica. Aqui, a gente não pode pensar demais. Às vezes você fala assim, não, mas peraí, eu estou pensando isso e aquilo. Cuidado, questão de múltipla escolha. Se você começar a pensar na questão e ficar pensando muito assim, mas e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Você tem a grande tendência de errar.
A questão de múltipla escolha está fechada naquele universo. Você não pode sair daquilo. Então, só para mostrar, que tecnicamente não é o autor da ação que coloca o valor da causa? Sim. Então a gente pode até concluir que de fato é faculdade do autor a escolha do rito sumaríssimo. Por quê? Porque é ele que coloca o valor da causa. Se ele colocar o valor acima de 40, ele optou pelo rito ordinário. Se ele colocou menos que 40, ele optou pelo rito sumaríssimo. Mas aí que tá. Não é uma escolha, porque o valor da causa tem que corresponder ao valor liquidado dos pedidos, a soma dos pedidos. Então, tecnicamente, não é uma escolha minha, propriamente. Mas ainda que pudesse ser, veja que não é a escolha da pessoa, é o valor da causa que determina. Então, aqui no final, ó, não é a minha conveniência estratégica que decide. É o valor da causa, de acordo com o valor de cada um dos meus pedidos. Então, não há essa discricionariedade para que o autor possa escolher o rito. O autor está preso ao rito de acordo com o valor da causa. É assim que funciona. Então, essa letra E está errada por isso. Não é uma faculdade do autor. É uma determinação legal vinculada ao valor da causa. Então, a ideal aqui é a letra C, de fato. Ok? Tá errado. E aqui eu coloquei os artigos, para vocês não esquecerem. Até 40 salários mínimos, rito sumaríssimo é o que diz o 852A, excluindo apenas a administração direta, autárquica e fundacional. E muito cuidado, tá? Aqui, ó, é cheio de questão pegadinha que acrescenta empresa pública e sociedade de economia mista. Não, não, não. Só ficam de fora do rito sumaríssimo quando se tratar de administração direta, autarquias e fundações. Empresa pública e sociedade de economia mista não ficam excluídas. Aí vai depender do valor da causa. Fechou? Então essa é a segunda questão. Beleza? Próxima. Saímos do rito sumaríssimo, vamos para recurso de revista, transcendência. Então aqui ele já chegou lá na matéria de recurso, né, que já é o final do estudo do direito processual do trabalho. A gente estuda recursos, nós vamos estudar execução, procedimentos especiais e tal. Então você vê que a prova ficou mais focada nessa parte final da matéria. E aqui ele cobrou uma questão relacionada ao recurso de revista, mais especificamente à transcendência. Não é a primeira vez que eu vejo essa questão. Recentemente, não vou lembrar em qual daquelas provas todas, né, mas nesse ano ainda, acho que teve uma outra questão, acho que foi em Sergipe, se não me engano, que eles colocaram alguma questão relacionada também à transcendência do recurso de revista. Então fiquem atentos com isso. Saibam quais são os casos de transcendência e a regra, que é a regra que vai ser cobrada nessa questão. Vamos ler a questão para não dar spoiler de uma vez. Ó. A empresa Construir foi condenada numa reclamação a pagar horas extras, já que foi inválido o acordo de compensação sobre o fundamento do banco de horas ser válido. Beleza, tá vendo que o fundamento aqui não interessa. Após o acórdão do TRT, que manteve a condenação, aí a reclamada fez o recurso de revista, sustentando violação do parágrafo 5º do artigo 59 e também divergência na jurisprudência. Beleza, ela está questionando aqui que a decisão não considerou o entendimento do artigo 59. Beleza, tudo certo. O presidente do TRT, lembrando que é a presidência do TRT que faz o juízo de admissibilidade, o primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista. Então, faz primeiro embaixo, depois sobe. O presidente do TRT negou o seguimento ao recurso, sobre o único fundamento de ausência de transcendência. Considerando as regras sobre o tema, o despacho denegatório está certo ou errado. Então aqui é uma coisa só que você precisa lembrar. Não é se era transcendência ou não. Era se de fato o presidente do TRT poderia ou não analisar a transcendência. Vamos ver as alternativas para ver se tem alguma que tenta confundir mais. Vamos lá. Letra A. Vou baixar essas duas aqui. Ó. O recurso, né, a decisão está errada, equivocada, porque o juízo de admissibilidade do recurso de revista pela presidência do TRT limita-se à análise de pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério de transcendência das questões. É exatamente isso que você vai achar lá no artigo 896-A da CLT, nos parágrafos. Atenção! Todos os pressupostos de admissibilidade, em regra, são analisados no primeiro juízo de admissibilidade e no segundo juízo de admissibilidade, menos a transcendência. A lei falou, olha, a transcendência é só analisada no TST. Não cabe ao TRT analisar transcendência. Então, é exatamente assim que está na lei. A decisão está errada. Não se analisa a transcendência no tribunal regional, só no tribunal superior do trabalho. Vamos para as outras? Vamos ver quais são os erros aqui. Ó. Está equivocado, pois existe transcendência sempre que o recurso tiver divergência jurisprudencial. Olha que interessante. Ainda que pudesse se considerar que, de fato, sempre há transcendência se o recurso se fundar em divergência,
que não é o caso especificamente aqui, depois nós vamos ver, mas de qualquer forma, ainda que fosse, no caso, é irrelevante, por quê? Porque não é o presidente do tribunal que analisa. Está errado o presidente do tribunal analisar, cabe ao TST analisar, ok? Então, bora mais um. Letra C. Está correto, porque a demonstração de violação direta de lei e divergência entre tribunais não supre o requisito de transcendência na CLT, sendo possível a negativa de seguimento do recurso. Mesma coisa da letra B, olha, é irrelevante se há ou não transcendência. Porque mesmo que não tivesse, o erro não é o fato de ter ou não transcendência. O erro é que o presidente do tribunal é que decidiu pela transcendência. Não cabe a ele decidir. Então, é possível uma negativa? Pode até ser, mas nós temos que levar isso lá para o TST. Letra D. Correto. Vou baixar as duas aqui. Ó. Correto. Porque a transcendência é o único pressuposto recursal a ser analisado pelo juízo de admissibilidade ACO. Opa, essa aqui já está exagerada. Cabendo a análise da violação direta da divergência lá pelo juízo ad quem? Não. Todos os pressupostos e hipóteses de cabimento são analisados pelo juízo ACO, que no caso é o TRT, salvo a transcendência. Só a transcendência que ficou lá para o TST. Então ele inverteu a lógica, está errado. Letra E. Errado, porque a transcendência aplica-se apenas a decisões proferidas na fase de execução e não na fase de conhecimento, tornando nula a negativa. Nada a ver. Não existe essa regra de transcendência em execução ou fase de conhecimento. Só na execução tem transcendência? Não. Normalmente o recurso de revista ele é mais utilizado na fase de conhecimento. Na fase de execução, você só pode recorrer de revista por ofensa à Constituição. Então você limita mais ainda. Então a transcendência ela é primordialmente analisada na fase de conhecimento. Beleza? Então o que me parece é que a C, né? Peraí, não, a letra B, ó. Não, a letra A. A letra A que está certa. Vamos ver se está certa mesmo, ó. Letra A. E onde é que está escrito? Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha, o 896A, o TST examinará a transcendência. Tá vendo o caput? Aí vem, parágrafo segundo. O relator pode negar seguimento à revista se não demonstrar transcendência, cabendo agravo para o colegiado. Esse relator aqui, ó, é o relator lá no TST. Por quê? Por que eu sei que é no TST? Ele não disse aqui, porque quem é que é o relator? Olha, no recurso de revista, quem faz o juízo ACO é o presidente do TRT, não é o relator. E aí quem faz o juízo ad quem é o relator no TST. Portanto, ele está falando do TST. E aí ele complementa, ó, que é a resposta, tá vendo? Ele copiou o parágrafo 6º. O juízo de admissibilidade pelo presidente dos tribunais limita-se a pressupostos intrínsecos e extrínsecos, não abrangendo a transcendência. Pronto. É isso. Então, a transcendência, seja ela econômica, política, social ou jurídica, ela sempre será analisada pelo TST, nunca pelo TRT. É isso que ele queria. Então, um parágrafozinho lá, claro, transformado num caso para tentar nos confundir. Então, letra A ficou essa terceira questão. Fechou? Vamos mais uma? Vamos mais uma. Desce aqui. 4. IRDR. Incidente de resolução de demanda repetitiva. Essa aqui fugiu um pouco da curva, né? Porque a questão ela não foi direcionada na CLT. A gente sabe que no direito processual do trabalho aplica-se a regra do IRDR que está no CPC. Então, basicamente, a resposta estrutural aqui a essa questão você encontra no CPC, não na CLT. Mas como há aplicação subsidiária, que supletiva, então, nesse caso, ele nos direcionou primordialmente ao CPC. Então, vamos ver o que ele quer dizer aqui. Em determinada região da Justiça do Trabalho, então é só no TRT, diversos processos individuais envolvem controvérsia sobre a mesma questão de direito. Veja, multiplicidade de processos e com a mesma questão de direito. Então, essa multiplicidade de processos, discutindo a mesma questão de direito, ela pode gerar, sim, o incidente para a resolução de demandas repetitivas, para que a gente possa uniformizar o posicionamento do tribunal. Vamos lá. A multiplicidade de ações sobre o tema tem gerado decisões conflitantes nas varas. Então, o objetivo principal aqui é a segurança jurídica, né? Evitar essas decisões diferentes. E também nas turmas. Então, existe aqui conflito na vara e nas turmas. Então, nós precisamos resolver isso e o CPC nos dá esse direito. Diante disso, um dos desembargadores, um relator, de um determinado caso, apresenta o pedido de instauração de um incidente, objetivando uniformizar o entendimento da corte e respeito da controvérsia. Nesse caso, o incidente vale ou não vale? Vamos ver quais as opções. Vamos baixar todas aqui, ó. Ver se cabe tudo. Deixa eu ver aqui na foto. Coube, ó, maravilha. É incabível, tá aqui na letra A, né? Quase.
É incabível, pois exige a existência de repercussão geral pelo STF. Poxa, mas pensa comigo, incidente de resolução no Tribunal Regional, por que vai exigir repercussão geral no STF? Se tiver repercussão geral lá no STF, o que vai acontecer é que se você tentar fazer um recurso extraordinário, já vai ser bloqueado no próprio tribunal. Então, antes de chegar lá, já não dá mais. Então, não é o caso. É incabível, pois a sua instauração tem que ser feita pelo TST, que, considerando que a controvérsia sobre uma mesma questão decorre de vários processos de um mesmo tribunal, proferirá o julgamento que vinculará todas as decisões daquele tribunal. Olha que louco. O TST, quando ele decide resolução de demanda repetitiva, é para todo o país, porque o TST ele não é fechado numa região. Então não existe uma decisão que vai vincular uma região. Existe a decisão que vai vincular todo o país. Para você vincular uma decisão a uma região, tem que ser feita no próprio TRT. Aí, claro, se o próprio TRT fizer a demanda de recurso repetitivo aqui, você vai fechar na região. As outras regiões não são obrigadas a seguir, mas aquela região sim. Se você quiser levar a questão a nível nacional, aí sim você vai para o TST. Então aqui não é o TST que vai fazer, certo? E também a decisão do TST não vincularia apenas um tribunal, né? Você teria uma repercussão para todos os tribunais no Brasil. Portanto, não faz muito sentido essa letra B. Vamos lá, letra C. É cabível, beleza. E uma vez admitido, o relator do incidente vai suspender os processos individuais e coletivos que versem sobre a mesma questão controvertida que tramitam na região. Poxa, é exatamente isso que acontece quando se tem demanda repetitiva. Como a demanda, né, é recebida, o relator fala, ó, vamos suspender tudo, todos os processos que discutam a mesma questão. Para quê? Para segurança. A gente vai decidir primeiro. Depois que a gente decidir, a gente resolve todos aqueles processos de uma só vez. Então não parece que tem nada de errado aqui na letra C. Vamos ver a letra D. Letra D. É cabível, sendo que a tese jurídica fixada no incidente será aplicada a todos os processos em curso que tratam da matéria. Até aqui tá beleza. De fato, o objetivo da demanda, né, da resolução de demanda repetitiva é vincular todas as decisões. No entanto, olha o que ele colocou. Não tendo, porém, o efeito para os processos novos que venham ser ajuizados no território de competência do tribunal, garantindo-se a independência dos magistrados no julgamento. Ora, qual que é o sentido de você vincular uma interpretação de uma jurisprudência no caso de direito e vincular ao tribunal aquele julgamento, mas só para os casos antigos? Casos novos vai mudar tudo de novo? Não. O objetivo aqui é travar os processos antigos e os processos novos, os processos futuros também. O próprio CPC fala isso. Então não tem lógica a premissa da resolução de demanda repetitiva se vincular apenas a processos antigos. Ele vai pegar todos os processos, inclusive os novos. Então o novo processo já vai ficar travado, porque já tem o entendimento, né, consolidado naquele tribunal. Portanto, não faz sentido. Letra E. É cabível, sendo que após o julgamento do incidente, a tese deve ser submetida à expressa homologação do TST, para que possa ter efeito e aplicação em todos os processos. Ora lá, como assim? Então quer dizer que o TRT ele está tão submetido ao TST, o TRT depende de uma homologação do TST, aí você fala, poxa, eu nunca ouvi falar disso. Sabe por quê? Porque isso não existe. Nenhuma decisão tem que ser homologada lá no TST para ter efeito, não. Não faz sentido isso. A gente usa essa palavra homologação quando faz acordo, você pode usar também dissídio coletivo, mas não tem essa necessidade de homologar nada. Então aqui ele tirou da cartola, ele inventou essa aqui, essa letra E. Então, qual que faz mais sentido? Aquela letra C, né? Vamos ver se é isso mesmo? Ah, letra C. Olha os artigos que eu deixei aqui para vocês. São esses aqui, ó, 76, 77, 82 e 85 do CPC. 976, 977, etc. Aqui eu deixei já negritado só para a gente destacar o mais importante. Olha os 976. Ó. É cabível instauração de demanda repetitiva se tiver repetição de questões de direito. E se tiver um risco, a isonomia e a segurança jurídica. Então, beleza, pode usar. Quem que pode pedir? Aqui, ó, o pedido pode ser pelo juiz ou relator de ofício. Eu destaquei o relator aqui, que é o nosso caso. Pode ser também pelas partes, ou pelo Ministério Público, ou pela Defensoria Pública. Então, todo mundo pode pedir, seja lá no Tribunal Superior, seja no Tribunal Regional. Tranquilo. Vamos ver o que mais diz o CPC. Admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região. Então, todos os processos pendentes serão suspensos. É exatamente isso que caiu na questão. A resposta certa era essa, tá vendo? Agora, vamos ver sobre o julgamento. Olha aqui o 985. Depois que foi julgado, a tese vai ser aplicada para quem? Olha lá. A todos os processos, seja eles individuais ou coletivos, que tramitam na área de jurisdição do tribunal.
Aí ele até põe, né? Inclusive aqueles dos juizados especiais. Beleza. E depois, inciso segundo, nos casos futuros, tá vendo? Não estamos falando dos casos passados. Nos casos futuros que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo a possibilidade de fazer uma revisão, claro, né? Dá para fazer revisão, mas a ideia é essa. Então você viu que ele tirou desses artigos as informações a respeito do julgamento, a respeito da suspensão e a respeito de quem é que pode fazer o requerimento. Portanto, com esses artigos do CPC, você resolve a questão. Então não se esqueça, né? Você tem que ler esses artigos todos do CPC também, porque também cai direito processual civil na sua prova. Então é sempre bom estar atento. Apesar de a FCC cobrar menos essa parte finalzinha do CPC, que trata lá dos processos nos tribunais, é sempre bom você ter pelo menos uma ideia geral do que cada um desses procedimentos significa. Porque, tá vendo? Pode cair até em processo trabalho, porque tem muita coisa do processo civil que é aplicado ao processo trabalho. Fechou? Então, com isso, vamos para a próxima. Vem comigo. Ou mais um. Questão 5, execução. Então aqui nós fomos foram duas questões tratando de execução e as últimas duas tratando sobre procedimentos especiais. Então lá no finalzinho da matéria. Então aqui, ó, execução, impenhorabilidade. Essa aqui foi na cara, né? Até na nossa revisão aí da semana, que eu fiz uma revisão especial, eu falei exatamente desse ponto aqui para vocês que trata da impenhorabilidade dos bens de família. Mas mais uma vez a FCC tentou nos confundir com algumas informações do caso que talvez a gente nunca tinha parado para pensar. E sabe quando ele faz assim, você fala assim, poxa, na hora da prova, imagina você tenha pensado, será que tem um julgado do TST assim? Será que o STF pensa assim? Então isso aí acaba nos confundindo, né? Porque não é exatamente a letra da lei, é você interpretar o caso. Então vamos lá no caso. Questão 5. No curso de uma execução, a executada não pagou a condenação, diversas tentativas, né, infrutíferas, o exequente requeriu a desconsideração. Quando eu comecei a ler essa questão lá, eu falei, lá vem uma questão de desconsideração, mas não era isso, né, cara? Que foi deferida e após a defesa pelos sócios foi julgada procedente. Então ele já resolveu o incidente. Não tendo havido recurso, foi expedido mandado de penhora em relação aos sócios, sendo que o oficial de justiça localizou apenas um único bem do sócio-gerente, um imóvel residencial de alto valor, situado no bairro nobre da cidade. Olha agora, utilizado comprovadamente como moradia habitual dele e de sua esposa. O exequente, independentemente disso, pediu a penhora, que foi deferida ou indeferida. E agora? Bom, interessante, né? Porque esse tema aqui de incidente de desconsideração, você vê que caiu até uma questão dessa na prova de técnico, que envolvia recursos, né? Então, essa questão aqui, ó, não tendo havido recurso da decisão. Eles gostam muito de saber, né, qual que é o recurso. Se for na fase de cognição, não cabe recurso. Se for na fase de execução, cabe recurso sem necessidade de garantia. E se for lá no tribunal, feito a decisão pelo relator em um processo de competência originária, caberia agravo interno. Você lembrou disso? Bom, eu achei que ele ia nessa toada, mas não, ele acabou perguntando só sobre a impenhorabilidade. Aí você fala, poxa, mas será que é só isso ou tem uma coisa? Vamos ver as alternativas. Então vamos lá, letra A. O pedido foi deferido, porque o imóvel residencial pode ser penhorado, independentemente de ser de bem de família. Pera lá. Qual que é a justificativa? Porque a restrição não se aplica a créditos trabalhistas que têm natureza alimentar. Não, não, não. Se você for lá na lei, a lei não restringe, ela fala aplicada em todos os processos, inclusive ações trabalhistas. Então, no direito processual do trabalho, a gente também usa a regra da impenhorabilidade. Por isso que nós estudamos as regras de impenhorabilidade, tanto no CPC como na lei de impenhorabilidade dos bens de família. Faz sentido. Letra B. Vai ser deferido. Porque a proteção legal do bem de família não se aplica no processo trabalho quando o imóvel estiver localizado em área urbana de elevado padrão econômico. Peraí, então, se a pessoa tem um apartamento que ela mora e coincidentemente é num bairro de alto padrão econômico, ela não tem direito de impenhorabilidade? Claro que tem. Não existe questão limitadora de localização ou de valor do imóvel. Cuidado, a não ser que ele tenha 2 ou mais imóveis bens de família. Mas não é o caso. Você viu que a gente só achou um imóvel. Então, se a gente só achou um imóvel, ele é bem de família, independentemente do valor. Letra C. Vai ser indeferido. Por quê? Até que o exequente comprove que realmente esse é o único imóvel de propriedade do sócio. Ou se existirem outros, que esse é de menor valor, como exige a lei. Pera lá. Então quer dizer que a pessoa que sofreu a penhora é que tem que provar que tem outro imóvel? Pera lá. Se vocês encontrarem 2 ou 3 ou 4 imóveis, aí sim, mas não é o exequente. Imagina que você vai penhorar o bem e vai vender o bem até que você prova. Mas não tem como provar, só tem um.
Aí, nesse caso, penhora o bem e depois você descobre que ele só tinha um. Não é assim que funciona. Se forem encontrados dois bens, você tem que encontrar dois bens. Aí sim, você vai considerar a impenhorabilidade no de menor valor. Aí sim, a lei fala isso, mas tem que ter dois ou mais. E aqui ele só disse um, ele não disse mais do que isso. Então não existe essa regra na lei. Então, indeferido pelo juiz, até que ele comprove que realmente esse é o único imóvel. Não cabe a ele comprovar que é o único. Só achamos esse é o único imóvel. Cabe à parte que pretende executar, né, o exequente, demonstrar que existem outros imóveis. Bom, letra D. Indeferido pelo juiz. Pois no processo de trabalho, o imóvel residencial é penhorável somente se for moradia da entidade familiar, não sendo considerado casal. Aí como assim? Então casal não é entidade familiar? Essa aqui de novo, né? Ele inventou do nada, resolveu falar, não tem o que colocar nessa letra aqui, vamos inventar um negócio qualquer. E vamos à letra E. Indeferido porque trata-se de um único imóvel, de propriedade do sócio, utilizado comprovadamente como moradia habitual do casal. Pronto, aí está aí o conceito lógico do bem de família. Vamos à lei aqui, ó, letra E, tá certo aqui, ó. Olha a lei. Só esses artigos, ó. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade, mas está aqui o casal, é impenhorável em qualquer dívida. Tem dessa não, trabalhista ou não. Aí vem um artigo 5º, ó, que ele tentou te confundir. Considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal como moradia permanente, que era o caso da questão. Caso o casal ou a entidade tenha vários imóveis de residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se for registrado o outro lá nos termos do Código Civil. De fato, né? Então, nesse aspecto, tá claro, se forem mais imóveis, mas eles só tinham um. A questão não inventou. Aí nessa hora você fala, mas e se? Não, pera lá. Só encontramos um imóvel. Não cabe ao executado demonstrar que ele não tem outro. Se outros bens fossem encontrados, ou se fossem, porque está registrado, é só procurar no registro, está lá, olha, ele tem 3 imóveis, ele fala, olha, os 3 imóveis são residenciais. Então, claro, se ele demonstrar que ele utiliza os 3 imóveis como residência, a impenhorabilidade vai recair no de menor valor, só nesse caso, que não era o caso da questão. Beleza? Então, letra E, realmente, o único imóvel de propriedade da pessoa que usa como moradia é impenhorável, direto. Então, tá vendo que ao invés de simplesmente jogar a questão com letra da lei, ele trouxe todo um caso e ainda criou alternativas que fariam a gente pensar, poxa, será que é assim mesmo? Ou será que não? Né? Mas é isso. Vamos mais uma? Vamos mais uma, ó. Mais uma aqui. Outra de execução. Essa agora discutindo prescrição intercorrente. Também falamos de prescrição intercorrente, né, já que eu mencionei essencialmente execução na nossa revisão, né, de véspera lá do TRT2. Então eu também mencionei para vocês a prescrição intercorrente. Aqui a prescrição intercorrente já está até mais batida, já caíram várias questões sobre ela. E como só tem um artigo na CLT, então não tem como muito fugir. Não dá para poder inventar perguntas demais. Então vamos ver o caso. O caso é que ficou grande, não o tamanho do caso, só para perguntar um negocinho desse tamanho. Você vê que o caso é muito maior do que o artigo, né? Vamos lá. Na ação trabalhista de Circe contra a empresa Onyx, condenou a reclamada no pagamento de verbas adicional de insalubridade, danos morais, etc. Com decisão que transitou em julgado em fevereiro. Então já matou a decisão, está transitada. Nessa hora você fala, ih, lá vem a ação rescisória, né? Não, nessa aqui não. Iniciada a fase de execução e não tendo sido pago o valor da condenação, foram várias as tentativas frustradas de localização de bens, que encerraram em 2021, aqui 7 de 2021. Diante disso, olha lá, dia 25 de 8 de 2021, o exequente foi regularmente intimado para indicar, no prazo de 15 dias, meios eficazes para prosseguimento na execução, mas ele ficou quietinho, permaneceu inerte. Então ele foi intimado para poder seguir a execução, mas não fez nada. Isso foi no dia 25 de 8 de 2021. Aí, o seu silêncio faz com que comece a contar a prescrição intercorrente. Aí veja, em 15 de 9 de 2023, então 2 anos e 1 mês depois, o juiz reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo a execução. Nesse caso, o reconhecimento da prescrição está certo ou errado? Opa, já sabemos, a reforma trabalhista colocou lá o artigo 11A da CLT que diz que pode, mas vamos ver as alternativas. Vou colocar todas aqui, ó. Letra A, quer dizer, não, vou pôr uma só porque para não ficar muita informação aí na tela para você. Letra A, correto. Porque a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício na fase de execução. Pode? Pode. Desde que haja prévia intimação do exequente para indicar meios de prosseguimento. Perfeita a letra A. Veja que tem 3 detalhes que você precisa lembrar da prescrição intercorrente. Primeiro, ela só é reconhecida na fase de execução.
Segundo, ela pode sim ser reconhecida de ofício. E terceiro, ela só vai começar a partir da intimação do exequente para indicar meios de prosseguimento, porque a lei fala, começa a contar o prazo quando o exequente intimado não conceder, né, não conseguir dar prosseguimento à execução. Então, neste caso, 3 regrinhas. E claro, o prazo de 2 anos, né? Você tinha que saber aqui que são 2 anos o prazo, né? De prescrição intercorrente, porque foram 2 anos em um mês. Se fosse 5 anos de prescrição, aí não é o caso, mas a intercorrente sempre 2 anos. Então a letra A parece beleza, vamos ver a letra B. Está errado o juiz. Porque a aplicação da prescrição depende do requerimento do Ministério Público, que é fiscal. Aí não, aí está exagerado, né? Menos FCC, menos. Não vamos exagerar. Ministério Público de prescrição? Não é o caso. Letra C, correto, porque a aplicação decorre do simples fato de não ter havido localização de bens, razão pela qual, a partir de 31/7/2023, o juiz poderia ter reconhecido a sua ocorrência. Vamos lá, ele usou aqui 31/7. 31/7 aqui, ó, foi a data que se encerrou a busca. No entanto, a intimação foi dia 25/8. Então é só a partir dessa data que eu poderia considerar a prescrição. E, na verdade, não é nem da data da intimação, não, tá vendo? Ela foi intimada para, em 15 dias, Para 15 dias, meios eficazes para o prosseguimento. Então, ela tinha que indicar esses meios. A CLT fala que só começa a contar a prescrição quando ela descumpre o despacho do juiz. Então, se foi dia 25, você tem que contar mais 15. Vamos arredondar, né? 25 mais 15, porque tem 31, mês 8, né? Então dá mais ou menos dia 9, dia 10 de setembro. Então, dia 9, dia 10 de setembro venceu o prazo. Então é a partir daí que começa a contar a prescrição. Por isso que ele colocou aqui para garantir 15 de setembro. Certo? 15 de setembro já tinha passado 2 anos e 5 dias, 6 dias mais ou menos. Portanto, prescrito. Mais uma, letra D. Equivocado. Por quê? Esta prescrição só pode decorrer de provocação da parte, sendo vedado o seu conhecimento de ofício. Ó, essa aqui poderia gerar dúvida, porque de fato a prescrição típica trabalhista, aquela bienal e quinquenal, nós não aplicamos de ofício. Mas a prescrição intercorrente está expressa na CLT, tem que ser de ofício. Então está errado. Letra E. Equivocado, porque a condenação abrange indenização por dano moral decorrente de assédio moral. E por ser assédio moral, a natureza do direito envolvido não pode ser prescrito. Não tem nada disso. Isso aqui às vezes você pode até ter parado assim, poxa, será? Nunca tinha pensado nisso. Não. Nós estamos falando de prescrição no processo do trabalho. Todos os créditos trabalhistas, sejam eles de uma natureza indenizatória, de natureza civil ou não, vão se vincular à prescrição intercorrente do processo do trabalho. Então não tem essa distinção, portanto, errada. Mas, de novo, é uma questão mais chatinha que te faz pensar em coisas que às vezes a gente nunca tinha pensado, né? Porque eles inventam algumas coisas erradas, mas que às vezes pode até fazer sentido. E isso nos confunde. Mas, de fato, é a letra A. E aqui o artigo, ó. A prescrição dura 2 anos, eu marquei aqui o mais importante. A fluência inicia-se quando o exequente deixar de cumprir a determinação do juiz na execução. E a declaração pode ser de ofício, em qualquer grau de jurisdição, ou pode ser requerida pela parte. Portanto, é o artigo 11A que resolve o seu problema. Lembra lá, 2 anos, na execução tem que ter intimação do exequente e pode ser declarada de ofício pelo juiz. São essas as características da prescrição intercorrente. Fechou? Bora mais um? Vamos mais um. 7. Aí chegamos nos procedimentos especiais. Homologação de acordo extrajudicial. Ao contrário de todas as outras questões anteriores da FCC que discutem a homologação, eles normalmente pedem as características da homologação. Dessa vez não, dessa vez indiretamente você tinha que compreender a lógica da homologação, não necessariamente sabendo todas as características. Vamos ver o caso. A empresa, olha o tamanho do caso, né? Um casão aqui. A empresa Soluções Digitais e seu ex-empregado Roberval celebraram um acordo extrajudicial comprometendo a pagar R$ 20 mil com verbas, saldo de salário, 13º e tudo mais, tá vendo? E também horas extras. Então, fizeram um acordo fora da justiça. As partes foram assistidas por advogados distintos. Beleza, lembra? A lei exige que sejam advogados diferentes para o acordo extrajudicial. E apresentaram petição conjunta. Perfeito. A lei fala que é uma petição conjunta, porque não há litígio aqui. É um procedimento de jurisdição voluntária. Beleza? Beleza. Instruída com as procurações, documentos, contrato e termo de rescisão. Tudo bonitinho para o juiz analisar. O juiz analisou o pedido e ele fez o quê? Indeferiu de plano a homologação.
fundamentando que não cabia, olha o fundamento dele, não cabia atuação judicial sem litígio ou conflito de interesses. Tá certo o juiz? Não, veja, procedimento de jurisdição voluntária, está na CLT. Essa fundamentação do juiz está errada. E mais, de que não havia certeza sobre a ausência de vício de consentimento no acordo. Ah, legal. Se de fato ele falar, olha, eu não tenho certeza, o que ele pode fazer? Ele pode esclarecer, ele pode marcar uma audiência, ele pode dar uma analisada no caso. Se ele se convencer de que há um vício de consentimento, ele vai e não homologa. Beleza, o fundamento é isso, ó, não homologo porque não está certo. Não tem problema nenhum, é não homologar. Agora, não homologar sem pelo menos analisar e alegando que não cabe atuação judicional, já que não há litígio, bom, totalmente errado o juiz aqui. Bom, em seguida, ele extinguiu o processo. Lembrando que dessa sentença caberia recurso ordinário, mas ele não perguntou sobre isso. Bom, o juiz está certo ou está errado? Vamos ver. Letra A. O juiz agiu corretamente, porque a jurisdição trabalhista não se presta a homologar acordos. Bom, poderia ser até antes da reforma, mas pós-reforma trabalhista existe esse procedimento próprio. Sem contar também que dentro da própria reclamação trabalhista o juiz poderia homologar um acordo celebrado entre as partes em audiência, por exemplo. Letra B. Somente poderia homologar o acordo sobre as verbas rescisórias, já que há uma prova documental apresentada aqui no de plano quanto à correção, quanto acordado, o que não ocorre em relação às horas extras que depende de prova. De novo, é muita informação, eu não sei, ele não disse nada sobre isso. Ele falou que estão homologando a rescisão e que também inseriram as horas extras, mas no acordo extrajudicial, as partes decidem o valor que elas bem entenderem. Agora, se isso fosse motivo para o juiz analisar, ó, de fato isso aqui não pode, então ele poderia marcar aquela audiência para poder verificar, pedir mais documentos, não tem problema. Mas a ideia é que ele não pode homologar só um ou outro? Não, nada a ver. Ele deveria analisar tudo. Quando ele homologa ou tudo ou nada. Inclusive a lei fala, ó, ou ele homologa ou não homologa. Não existe, pelo menos, previsão legal dessa homologação parcial. Então, por isso que ele tem que analisar tudo e falar, ó, estou satisfeito ou não estou satisfeito. Letra B. Ó, letra C. Somente poderia homologar o acordo das horas extras, já que se trata de direito disponível e não verba rescisória, que se insere no contexto de direitos indisponíveis. Bom, a gente sabe, né, que ser indisponível ou não, pelo menos, né, infelizmente nesse aspecto, isso não vai evitar o acordo extrajudicial, porque a CLT permitiu que se fizesse o acordo extrajudicial de qualquer verba trabalhista. Bom, se há dúvida, se o empregado não estiver satisfeito, achando que está perdendo alguma coisa, cabe a ele, portanto, ajuizar uma reclamação trabalhista e não um acordo, beleza? Portanto, não existe essa premissa aqui na lei. Letra D. O juiz tem liberdade para homologar ou não um acordo, perfeito, ele pode escolher, mas ele deve analisar os requisitos exigidos por lei e, se entender necessário, se quiser, marcar uma audiência. Inclusive, ó, ele nem perguntou, mas lembra, o prazo dessa audiência é em 15 dias, né? A lei fala, ele tem 15 dias para analisar e, se quiser, marcar uma audiência, na qual poderá, inclusive, verificar e constatar a ausência ou não de vício de vontade para após proferir a sentença. Bom, esse é o procedimento. Mas ele não exigiu nenhum requisito específico. Basta que você compreendesse a lógica do instituto. Beleza? Vamos ver a letra E. Letra E. Ele deveria ter homologado o acordo. Então aqui já pode parar por aqui. O juiz não é obrigado a homologar acordo nunca. É o caso concreto que vai ditar a regra. Já que os únicos requisitos a serem analisados são a representação das partes por advogados distintos e petição conjunta. Poderia te confundir, porque de fato esses são dois requisitos. Mas por que a lei fala que o juiz pode escolher homologar ou não, e se ele quiser ele pode marcar audiência? Se fossem só esses dois requisitos, para que audiência? Né? Não faz o menor sentido. E ora, o juiz vai homologar um acordo e ele não pode nem analisar o mérito do acordo? Claro que ele pode. Portanto, também falha no sentido essa letra E. Me parece, portanto, aqui, ó, letra D. A letra D está bem, está bonitinha. Fala que o juiz pode escolher ou não, ele deve marcar ou não, se ele achar necessário uma audiência para poder analisar. E depois decidir se deve ou não homologar. Faz mais sentido, não faz? É aquela que tem mais, é aquela redação com mais bom senso, né? É isso. Vamos ver se é isso mesmo? Letra D. Perfeito. E olha o artigo aqui, ó. Eu deixei esses dois para vocês. É o 855B e o D. Aqui, só para lembrar que a homologação tem que ser petição conjunta. Confere. Tem que ter advogado. Confere. Não pode ser o mesmo advogado. Confere. E no prazo de 15 dias, ele não perguntou o prazo, né? A contada de o juiz, ele vai analisar o acordo.
e vai marcar uma audiência só se entender necessário. Ó, tá vendo? Se ele não quiser, não achar que precisa, não precisa. Mas se ele quiser, pode. E aí sim, ele vai proferir a sentença. É isso aqui, ó, esse artigo aqui, que foi transcrito na letra D com outras palavras, basicamente. Sem entrar nos aspectos técnicos, mas ele foi direto nessa lógica, beleza? Então, letra D foi essa questão. Vamos para a próxima? Bom, a próxima, questão 8, foi uma questão também de procedimento especial, olha lá, dissídio coletivo. Vamos ver o que ele queria? Dissídio coletivo. Então, vamos começar aqui. Ó. De acordo com os dispositivos constitucionais e legais sobre dissídio, vamos considerar que, vamos lá, letra A. Eu também notei, né, que quase toda prova, nessas últimas provas aí de 2020, final de 2024, 2025 da FCC, sempre caía alguma coisa, ou de dissídio coletivo ou de ação de cumprimento. Perceberam? Então, fiquem sempre atentos nesse procedimento especial. Você viu que homologação de acordo extrajudicial e dissídio coletivo são procedimentos diferentes, mas que estão dentro da CLT. Então tem mais chance de cair. O outro procedimento também dentro da CLT, que é um procedimento especial, seria o inquérito para apuração de falta grave. Só que esse recentemente não tem caído. Mas é sempre bom você ficar atento nessas regrinhas básicas desses procedimentos. Já o dissídio quase sempre está aparecendo. Então vamos lá. Letra A. Ao recurso ordinário interposto contra a sentença normativa, em razão da natureza da ação e dos interesses, será concedido apenas efeito devolutivo, podendo os termos da decisão ser exigidos de imediato. Interessante também que eu foquei isso com vocês na nossa revisão lá do TRT2, na semana da prova, a respeito exatamente do efeito suspensivo do recurso ordinário. Então veja, aqui tem dois erros. Dependendo da interpretação, pode ser que você só encontre um, mas veja comigo. Ele diz que só vai ter efeito devolutivo. De fato, no direito processual do trabalho, lá no artigo 899, ele fala que os nossos recursos só têm efeito devolutivo. Essa é a regra. No entanto, ele autoriza o efeito suspensivo para o recurso ordinário. Se for recurso ordinário no dissídio individual, na ação comum, você vai fazer um requerimento lá para o tribunal, certo? Está lá na súmula do TST, 414, beleza. Agora aqui não, aqui tem uma lei especial, que é a Lei 7701 de 88, que aborda o dissídio coletivo lá no TST, e ele diz o seguinte, que o presidente do TST pode dar o efeito suspensivo ao recurso ordinário contra uma sentença normativa, que vai ter um prazo de 120 dias. Então é uma situação atípica. Ele não disse que sempre vai ter efeito devolutivo, ou que vai ter efeito suspensivo, ele disse que pode ter. Então, já que pode ter, você poderia até interpretar que esse aqui, ó, será concedido apenas efeito devolutivo, não está totalmente errado. Quando ele põe apenas, fica forte, né? Então a regra é essa, a regra só tem devolutivo. No entanto, a própria lei autoriza que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho conceda o efeito suspensivo. Então, na hora que eu li isso aqui, eu já desconfiei, mas aí vem a parte pior. Podendo os termos da decisão ser exigidos de imediato. De fato, se você estiver dentro de uma ação trabalhista, se a pessoa, né, se a empresa, por exemplo, apresentar um recurso ordinário num dissídio individual trabalhista, você já não pode iniciar a execução provisória de imediato? Pode, mas o dissídio coletivo não. A mesma Lei 7701, vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, fala que você tem que esperar 20 dias. É uma regra especial do dissídio coletivo. Então não há execução de imediato, e nem é execução propriamente, né? É ação de cumprimento. Mas você tem que aguardar 20 dias, beleza? Então essa letra A tem esses dois problemas, mas especialmente esse finalzinho aqui, ó, que não está de acordo com a lei. Vamos ver a letra B. A sentença normativa, baixar mais um pouquinho aqui. Letra B. A sentença normativa em dissídio coletivo, que tenha por objeto novas condições de trabalho, que só figure uma parte dos empregados de uma empresa, ela não terá seus efeitos estendidos aos demais empregados, ainda que sejam sobre a mesma profissão, sobre pena de violar os limites subjetivos da lide. Bom, se você for pensar em um processo comum, você poderia até chegar a essa conclusão, mas na CLT tem um artigo que fala sobre a extensão das decisões, e exatamente o contrário. Se a sentença normativa se aplicar apenas para uma fração dos empregados na empresa, o tribunal, inclusive de ofício, pode estender para todo mundo. Então é possível sim estender a decisão. Esse não aqui, ó, matou a questão. Está errado. Letra C. A ausência de comum acordo entre as partes impede o dissídio coletivo de natureza econômica. Perfeito, até aqui tá beleza. O que não é exigido em caso de greve, em atividade essencial, com a possibilidade de lesão ao interesse público.
caso em que o dissídio será ajuizado, ou poderá ser ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho. De fato, você vai ver lá na Constituição, ele fala que o dissídio econômico tem que ter como um acordo, porque é um dissídio entre as partes. Mas no parágrafo seguinte, eu vou mostrar aqui no 114 da Constituição, no parágrafo terceiro, ele fala, olha, em caso de greve, atividade essencial, com possibilidade de lesão ao interesse público, aí o Ministério Público pode ajuizar. E aqui não precisa de comum acordo, porque senão, imagina, você tem possibilidade de lesão ao interesse público. Aí a parte contrária fala para o Ministério Público, não, eu não aceito. Ué, então vamos deixar lesar o interesse público? Não. Então o dissídio de greve não exige comum acordo. É isso aqui que ele está falando. Tá certo. Não estou vendo nada de errado nessa letra C, não. Vamos ver a letra D? Letra D. O Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade para o dissídio coletivo. Já mata aqui. O Ministério Público tem legitimidade para o dissídio coletivo, sim, da greve, sem problema nenhum. Então, errado isso aqui. E só quando age como substituto de servidores públicos, olha como é que eles inventam umas coisas, nada a ver uma coisa com a outra, né? Bom, letra E. A revisão da decisão de dissídio coletivo deverá, se decorrido mais de um ano da sua vigência e se requerida de comum acordo pelas entidades sindicais representativas, ser promovida exclusivamente pelo Tribunal Prolator. Veja só, a revisão é permitida mesmo, mas não é se decorrida, é só se decorrida. Depois de um ano, você pode exigir sim, você pode pedir a revisão. Mas essa revisão aqui, ela não tem que ser requerida de comum acordo pelas partes. Também não. Ela pode ser requerida por qualquer um dos sindicatos, de ofício pelo tribunal ou então pelo Ministério Público. Então tá, né, cheio de errinho aqui. Quando ele quer perguntar para você sobre revisão, ele vai nos requisitos, o quê? Tem que passar um ano, tem que ter mudança na economia para justificar. Pode ser requerida pelo Ministério Público, pode ser de ofício, pode ser por qualquer um dos sindicatos envolvidos, certo? E aí o tribunal, seja o tribunal que proferiu ou o tribunal do recurso, eles irão revisar a matéria. Depende, é o tribunal que proferiu a última decisão, né? Mas tá aqui, ó. Vários erros. Vamos mostrar agora para vocês os artigos. Desce aqui para mim. Letra C, portanto, era certa mesmo, ó. Aquela do comum acordo não se aplicar ao Ministério Público. Olha só. Deixei aqui para você não confundir, ó. A letra A. O artigo 7º da Lei 7701, no parágrafo 6º, fala lá, a sentença normativa só será objeto de ação de cumprimento a partir do 20º dia do julgamento. Tá vendo? 20º dia. É por isso que existe a súmula 246, que fala, é dispensável o trânsito em julgado para a propositura da ação de cumprimento. Realmente, eu não preciso esperar o trânsito em julgado. Não, mas eu preciso esperar quanto? 20 dias. E quando ele diz imediatamente, está errado. Percebeu a falha? Então, você não precisa aguardar o trânsito em julgado. E o recurso pode não ter efeito suspensivo, mas você tem que esperar 20 dias. É o que quis a lei. E o artigo 9, ó. O artigo 9º diz: o efeito suspensivo que será deferido pelo presidente do TST terá um prazo de 120 dias. Então, ele pode sim conceder o efeito suspensivo. Mas, independentemente disso, só depois do 20º dia do julgamento do dissídio, né, da sentença normativa, é que você poderá iniciar a, entre aspas, execução. Porque não é uma execução, é uma ação de cumprimento. Beleza? Bom, vamos ver a letra B, ó. Letra B está aqui o artigo 868, que trata da extensão aqui, ó. Dissídio coletivo que figure apenas uma fração de empregados, o tribunal poderá o tribunal competente estender as condições de trabalho. Então está lá no artigo 868, que inclusive no parágrafo fala que a sentença normativa tem um prazo de no máximo 4 anos, não se esqueça. Acordo e convenção coletiva, máximo 2 anos. Sentença normativa, 4 anos. A letra C aqui, ó. 114. Olha como um acordo, ele está aqui no parágrafo 2º do artigo 114, recusando-se as partes à negociação ou à arbitragem, de comum acordo podem ajuizar o dissídio de natureza econômica. Aí vem o parágrafo 3º. Em caso de greve, em atividade essencial, com possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar o dissídio. Perfeito, é isso que ele queria. Vamos ver a letra E, que aqui tem a C e a D ao mesmo tempo, né? E a letra E? Passado mais de um ano, caberá uma revisão das decisões que fixarem condições de trabalho. Quando? Quando modificarem as circunstâncias que a ditaram, tornando as condições injustas ou inaplicáveis. A revisão pode ser feita por iniciativa do próprio tribunal, pela Procuradoria da Justiça, lembrando que Procuradoria da Justiça é o Ministério Público do Trabalho, as associações sindicais, ou de empregador ou de empregados interessados, ok? Então tá aí, letra C, correta em relação à não exigência do comum acordo para o Ministério Público do Trabalho. Porque comum acordo é para as partes,
principais, né? Sindicato, empresa, ou sindicato, sindicato. Não, Ministério Público. Fechou? É isso. Vamos mais uma? A última aqui para a gente fechar. Questão 9, ação rescisória, né? Que foi inclusive o mesmo tema, ação rescisória do estudo de caso, que nós já gravamos o vídeo aqui. Se você não viu ainda, procura aí o vídeo anterior a esse aí no canal. Bom, e na ação rescisória? Vamos ver o caso aqui, para a gente ver de que se trata. Ó, baixa aqui, vamos ver o caso todo. Numa reclamação ajuizada por Babette contra a empresa, a sentença deu vínculo condenando a pagamento de verbas blá 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 e julgou improcedente adicional. Então aqui é o iniciozinho. Ok, só para saber. Ambas as partes recorreram, fizeram um RO. O TRT deu provimento parcial ao recurso da reclamada, afastando a condenação de dano moral e negou o provimento ao reclamante, ao recurso da reclamante. Então, interessante, né? A reclamada conseguiu ganhar um pedaço, o recurso da reclamante negou o provimento. Então, continuou com a mesma condenação, ou seja, tudo que a reclamante perdeu no início continuou perdido. Vamos ver o que ela continuou perdendo aqui. Ele condenou, ele julgou improcedente o adicional de periculosidade. Então, continuou improcedente o adicional de periculosidade contra a reclamante. Aí, a reclamante fez um recurso de revista. Só que olha que interessante, o recurso de revista interposto quanto à periculosidade foi considerado, olha a palavra, indubitavelmente intempestivo pelo TST. Sendo que a decisão do TST, já que demora para julgar o recurso, foi publicada 26 meses após o trânsito em julgado da publicação do acórdão proferido pelo TRT. Ele até já deu a dica para você que já transitou em julgado, você percebeu? Ele já falou 26 meses após o trânsito em julgado da publicação do acórdão. Ele podia ter falado o seguinte: 26 meses após a publicação do acórdão proferido pelo TRT. Mas ele disse após o trânsito em julgado, ele já te matou aqui, ó. Mas vamos lá, vamos lá. Sob o fundamento de a decisão transitada em julgado incorrer em violação literal de dispositivo legal, e alegando que o último dia do prazo contado da publicação do TST se deu numa sexta-feira, Babette ajuizou na segunda-feira subsequente a ação rescisória, que, considerando os termos da lei e os entendimentos simulados a respeito, é. Então aqui ele pegou. Depois dessa decisão aqui publicada 26 meses depois, ela foi lá, alegando o último dia do prazo decadencial. Então ela esperou mais 2 anos ainda, aparentemente, e ao cair numa sexta-feira, ela resolveu então ajuizar a ação na segunda-feira. Então ele quer saber se é ou não intempestiva. Eu lembro com vocês que a gente estudou bastante, né, numa outra revisão aqui no canal, a respeito de ação rescisória. Eu passei um pente fino para vocês sobre ação rescisória. E nisso eu mostrei toda a súmula 100 e a resposta está na súmula 100. Vamos ver as alternativas? Vamos lá. Letra A. O TST, a respeito da matéria é, a ação rescisória é tempestiva? Porque o prazo decadencial só começa a contar após o trânsito em julgado do último recurso interposto no processo. E é prorrogado no primeiro dia útil subsequente na sexta-feira. Então, para aqui. Nós sabemos que o prazo se prorroga se ele cair no último dia em sábado, domingo, feriado ou recesso. Mas sexta-feira, não, né? Mas qual que é a lógica da sexta-feira? Caiu na sexta-feira, venceu na sexta. Então, se você perceber que sexta-feira não é sábado, domingo, feriado, tem recesso, você já resolve isso aqui. Sexta-feira, não. Então, todos que estiverem falando que pode prorrogar de sexta para segunda, você já mata. Então, essa aqui não faz sentido. Letra B. Intempestiva, pois o prazo decadencial conta-se do trânsito em julgado da decisão do TRT e não da decisão do TST, já que esta se fundou indubitável intempestividade do recurso de revista. Então, o que ele está falando aqui é que a ação rescisória já é intempestiva porque a decisão, lembra, foi publicada 26 meses depois. 26 meses depois dá 2 anos e 2 meses. Então, ele está considerando que o prazo da rescisória tinha que ser da decisão do TRT e não da decisão do TST. Aí você segura essa aí. Vamos ver. Letra C. Intempestiva, porque embora o prazo somente comece a contar após o trânsito em julgado do último recurso no processo, somente é prorrogado para o primeiro dia útil quando expirarem férias, feriados, fins de semana e dia que não tiver expediente. Opa, essa aqui também parece boa, porque esse finalzinho aqui tá certo. Ó. A prorrogação não acontece na sexta-feira, então tem uma boa chance disso aqui estar certo. A questão toda agora é saber se a ação rescisória vai ser contada do último dia do recurso do processo, que seria lá no TST, ou seja, depois que o TST proferiu a decisão, ou se ele é contado lá na decisão do TRT. Vamos continuar para ver se tem alguma outra alternativa que dá dúvida. Letra D. É tempestiva, pois sendo fundada em alegação de violação de norma, o interesse público do ordenamento permite. Mais uma vez ele inventou e tirou do chapéu essa aqui.
Do nada ele inventou uma coisa que eu nunca vi falar, então tá tudo errado aqui, né? Como não tem prazo? Não faz sentido. E letra E, tempestiva, porque o trânsito em julgado da decisão do TRT foi parcial, apenas em relação ao recurso da empresa, não havendo que se falar em trânsito em julgado naquele momento para a decisão desfavorável de Babette. Já que a decisão que ela interpôs recurso, do qual consta preliminar ou prejudicial, e ainda porque caindo o último dia do prazo na sexta, fica prorrogado para a segunda. Então, olha, esse você podia até estar na dúvida aqui. Nossa, é realmente, né? Se forem trânsitos em julgados distintos, você poderia ter essa dúvida, mas aqui já acabava com sua dúvida, ó. Se o prazo vencer na sexta, prorroga para a segunda, de onde já tiraram isso, né? Ia ser ótimo, né? Para o advogado até ganhar um dia mais de prazo, maravilha, para não ter que fazer prazo na sexta-feira, mas não é assim que funciona. Portanto, esse finalzinho mata a questão. Então a gente fica preso lá em cima, ó, na letra B, na letra C. E aí eu devo dizer para vocês, olha, lembre-se, a súmula 100 fala que quando você apresentar um recurso indubitavelmente, fica ele usa essa palavra, intempestivo ou incabível, você não protrai o prazo. Você lembra disso? O prazo do trânsito julgado não se protrai, ou seja, você não prorroga o trânsito em julgado. Então, se você apresentar um recurso claramente intempestivo, significa que o trânsito em julgado já foi lá atrás. Então, quando sair a decisão lá na frente falando que o seu recurso é intempestivo, como aconteceu aqui, você provavelmente já perdeu o prazo. Claro, vocês já se passaram mais de 2 anos, como foi o caso. Portanto, aqui, com base na súmula 100, é a letra B. Já se fundou em intempestividade a decisão e era uma indubitável intempestividade. Por isso, o processo já transitou em julgado. Então, é a letra B a resposta aqui. Essa foi um pouco mais complexa, né? Mas se você lembrou dessa regrinha aqui, ó, só isso aqui, ó. Salvo dúvida razoável. Dúvida razoável. Ele disse indubitavelmente, sem dúvida, sem dúvida. A interposição de um recurso intempestivo ou incabível não protrai o termo inicial da decadência, ou seja, você não consegue evitar a decadência apresentando um recurso claramente intempestivo ou incabível. É exatamente isso que ele queria. Beleza? Então, letra B. Essa foi um pouquinho mais complicada, né? Que ação rescisória é um tema que a gente normalmente não estuda tanto, a gente esquece desses todos os detalhes. Mas se você lembrou de assistir esses últimos vídeos meus, eu falei exatamente dessa regra da súmula 100. Inclusive, em outra prova já tinha caído. Só que caiu não um caso concreto, caiu exatamente a terminologia da súmula, né? Foi a última prova ele foi cobrando exatamente as letras, né, dos artigos e das súmulas. Nessa, ele pegou um dos temas e converteu num caso concreto para fazer a gente pensar dentro dessa lógica. Fechou? Então é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Já passamos aqui de 1 hora de vídeo, tá bom demais, deu pra gente fazer uma grande de uma revisão. Espero que ajude aí nos seus estudos futuros. E qualquer dúvida, deixa aqui para mim, continua nos seguindo, deixa o joinha, deixa o comentário, agradeço demais aí vocês estarem gostando e depois eu ainda vou fazer também a correção da prova de técnico para vocês, tá? A de técnico foi mais letra da lei, mais objetiva, não, né, não envolveu tanto caso complexo assim, mas a gente faz também para que vocês tenham um material completo aqui no YouTube gratuitamente para poder estudar para os próximos TRTs e para outras provas também, quem sabe da FCC, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, abraços e até a próxima.